Clara tentou seguir como se nada tivesse acontecido. Mas era impossível. Nos dias seguintes àquela conversa, a cafeteria continuava a mesma, o cheiro de café, o tilintar das xícaras, o murmúrio dos clientes, tudo estava exatamente igual. Menos ela. E, principalmente, menos ele. Ele não apareceu no dia seguinte. Nem no outro. Nem no outro. E foi aí que Clara percebeu algo que a incomodou mais do que gostaria de admitir. O silêncio dele fazia falta. Ela tentou se convencer de que era melhor assim. Mais fácil. Mais seguro. Afinal, manter distância de alguém como ele era exatamente o que sempre fez. Mas, dessa vez, não parecia uma vitória. Parecia uma perda. E isso a irritava profundamente. Ridículo, murmurou para si mesma, enquanto limpava o balcão com mais força do que o necessário. Mas a verdade era simples e cruel, ela queria que ele voltasse. E foi exatamente quando ela começou a aceitar essa verdade, que ele reapareceu. Era fim de tarde. A luz dourada do pôr do sol atravessava as janelas da cafeteria, criando um clima quase nostálgico. O sino da porta tocou. Clara congelou por um segundo. Ela não precisava olhar para saber. Mas olhou. E lá estava ele. Diferente. Não na aparência, ainda elegante, ainda impecável. Mas havia algo em seus olhos, algo mais sério, mais direto. Ele não foi até o balcão imediatamente. Caminhou com calma, como se cada passo tivesse sido pensado. E então parou diante dela. Posso falar com você? Clara engoliu seco. Depende. Do quê? Do que você veio dizer. Ele respirou fundo. Que eu não sou quem você acha que eu sou. Clara cruzou os braços. Você é rico. Isso já diz muita coisa. Ele quase sorriu, mas não era humor. Era cansaço. É exatamente esse o problema. Silêncio. Dessa vez, foi Clara quem não soube o que responder. Eu não escolhi nascer nesse mundo, ele continuou. Mas escolho todos os dias o tipo de pessoa que quero ser. A frase ficou no ar. Pesada. Sincera. Perigosa. Porque mexeu com algo dentro dela. Palavras bonitas, Clara respondeu, tentando manter a defesa. Mas não mudam o que eu vi a vida inteira. Ele assentiu lentamente. Então me deixa te mostrar. Clara desviou o olhar. Eu não tenho tempo para isso. Não precisa de tempo. Só, não feche a porta antes de ver. E ali estava o problema. Ele não estava tentando impressionar. Não estava tentando comprar a confiança dela. Ele só estava ali. Verdadeiro. E isso era muito mais difícil de combater. Nos dias seguintes, algo inesperado aconteceu. Ele não forçou proximidade. Não insistiu. Mas também não desapareceu. Continuou indo à cafeteria, mas dessa vez, como qualquer outro cliente. Sem puxar conversa. Sem invadir o espaço dela. Sem pressionar. E, pouco a pouco, Clara começou a observar. De verdade. Ela notou como ele tratava as pessoas. O jeito como agradecia. Como escutava. Como nunca levantava a voz. Como ajudou uma senhora a carregar sacolas sem nem pensar duas vezes. Como deixou uma gorjeta generosa, sem fazer questão de que ninguém percebesse. Pequenos gestos. Detalhes. Coisas que não combinavam com a imagem que Clara construiu durante toda a vida. E isso a desestabilizava. Porque, se ele não fosse como os outros, então talvez ela estivesse errada. E essa possibilidade era mais assustadora do que qualquer outra coisa. Até que, em uma noite, tudo mudou de novo. Clara estava fechando a cafeteria quando percebeu que havia alguém do lado de fora. Era ele. Encostado no carro, esperando. Ela hesitou. Mas decidiu ir até lá. A cafeteria já fechou. Eu sei, ele respondeu. Não vim como cliente hoje. Clara cruzou os braços, tentando esconder o nervosismo. Então por que veio? Ele a encarou por alguns segundos. Como se estivesse decidindo algo importante. Porque eu preciso te contar uma coisa, antes que você descubra por outra pessoa. O coração de Clara acelerou. Que tipo de coisa? Ele passou a mão pelos cabelos, claramente tenso. Algo que pode fazer você me odiar de verdade. Silêncio. Denso. Carregado. Eu já não odeio? Clara provocou, tentando manter o controle. Ele balançou a cabeça, com um leve sorriso triste. Não mais. Aquilo atingiu Clara de um jeito inesperado. E ela não gostou disso. Fala logo. Ele respirou fundo. A empresa da minha família. Ele hesitou. É responsável pela compra do terreno onde fica esse bairro. O mundo de Clara pareceu inclinar.
O quê? Existe um projeto de revitalização. E, ele engoliu seco, a maioria dos imóveis vai ser desapropriada. O silêncio que se seguiu foi devastador. Você tá dizendo que, a voz dela falhou, que a minha cafeteria. Ele assentiu. Está na área. Clara deu um passo para trás. Como se tivesse sido atingida fisicamente. Então é isso, ela disse, a voz tremendo entre raiva e dor. Você se aproxima, ganha minha confiança, e depois vem me tirar tudo? Não. Ele respondeu imediatamente. Não foi por isso que eu me aproximei. Mas é isso que vai acontecer. As palavras dela ecoaram na rua vazia. Eu estou tentando impedir, ele disse, firme. Desde que descobri. Clara riu, amarga. Claro. O milionário bonzinho salvando o dia. Eu tô falando sério. Ela o encarou. Os olhos dela agora estavam cheios de algo que ele nunca tinha visto antes. Decepção. Eu sabia, ela sussurrou. No fundo, eu sabia. Ele deu um passo à frente. Clara, por favor. Não. Ela levantou a mão, interrompendo. Você teve a chance de ser diferente. E eu quase acreditei. Aquelas palavras doeram mais do que qualquer acusação. Eu sou diferente, ele disse, mais baixo agora. E eu vou provar isso. Clara balançou a cabeça. Não dessa vez. E então ela virou as costas. Entrou na cafeteria. E fechou a porta. Dessa vez, com chave. Mas enquanto ela se encostava na porta, tentando conter as lágrimas, uma dúvida começou a crescer. E se ele estivesse dizendo a verdade? E se, pela primeira vez, alguém estivesse realmente tentando lutar por ela? E mais importante, ela iria deixar o orgulho destruir tudo? Ou teria coragem de enfrentar não só ele, mas a própria história que construiu dentro de si? Porque agora, o jogo mudou. Não é mais sobre amor. É sobre escolhas. E cada decisão pode custar caro. Muito caro. Se você quer ver o que Clara vai fazer quando descobrir até onde ele está disposto a ir, e o que ela mesma está disposta a sacrificar, comenta aqui embaixo. Dedo indicador apontando para a direita. Você perdoaria alguém que pode destruir tudo o que você construiu? E não esquece de deixar o like e se inscrever, porque o próximo capítulo vai virar essa história de um jeito que você não está esperando.